Bom, caros alunos do terceiro ano, eu vou dar aqui o retorno da atividade de vocês que foi mandada para casa. Como vocês já sabem, nós estamos estudando eletrostática, mais especificamente lei de Coulomb. Já foram dadas as aulas, os vídeos aulas via WhatsApp, e eu estou gravando um vídeo para responder a atividade que foi mandada para vocês, dando um retorno para vocês. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: calcula a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes de 3 vezes 10 elevado a menos 5 e 5 vezes 10 elevado a menos 5, que se encontram no vácuo, separado por uma distância de 15 centímetros. Veja bem, peguei os dados da questão e coloquei aqui para a gente estar respondendo. Essa aqui é a lei, a fórmula da lei de Coulomb. Nesse caso aqui, a pergunta está pedindo a força que agem entre essas duas cargas. De imediato, a gente dá para perceber que é força de repulsão, porque as duas cargas são positivas. Se tivesse uma com sinal positivo e outra com sinal negativo, seria força de atração. Então essa força aqui é de repulsão. Então a gente poderia imaginar assim: eu empurrando a parede e a parede ao mesmo tempo empurrando. A terceira lei de Newton. Então era a força de querer se afastar. A fórmula é essa aqui, e nesse caso aqui está pedindo a força de repulsão. Veja bem, tá a fórmula aqui, eu tirei os dados e coloquei aqui. Tem valor para F e não tem valor para F. É F que eu estou querendo descobrir, que no caso F representa força. K é carga eletrostática no vácuo, que vale aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9. Também já foi explicado no vídeo como é que se dá essa carga eletrostática. Essa barra aqui quer dizer módulo. Esse módulo aí garante que a força não vai ser negativa. Então não vai ter força negativa, porque as cargas, independente de ser positiva ou negativa, elas vão, esses dois módulos aí vai fazer com que ela fique positiva. Então eu coloquei aqui Qzão e aqui Qzinho. Poderia colocar Q1, Q2, a letra não importa. Então quem representa Qzão? Qzão é 3 vezes 10 elevado a menos 5 vezes carguinha. Quem é a carguinha representada por Qzinho? Carguinha é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Fechou? Aqui é o seguinte, a distância. A distância, gente, tem que estar sempre em metro, porque a lei de Coulomb ela tem que estar dentro do SI, do Sistema Internacional. E a lei o SI tem que estar em metro. Então aqui eu tenho que transformar centímetro em metro. Eu vou andar duas casas para a esquerda. Então ficaria assim, eu tenho 15. A vírgula está aqui. A vírgula está aqui. Ela vai andar duas casas para a esquerda. Então ela fica 0,15 metros. Deixava de ser centímetros e passava para ser metro. Veja bem, eu poderia fazer de outra forma também, porque aqui todos os dados estão em notação científica, na base 10, e aqui está na forma decimal. Poderia fazer assim também, copiar o 15 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2, Adalto? Porque esse menos 2 aqui indica que a casa vai andar duas casas para trás. Então estava aqui, andou duas casas para trás. Então eu vou colocar na notação científica também, em vez de colocar na forma decimal. Daria certo qualquer uma das duas. Então, vou colocar lá 15 vezes 10 elevado a menos 2. A distância está ao quadrado, então aqui também tem que ser ao quadrado. Esse módulo ali, na próxima eu já vou eliminar ele. F é igual. Vou copiar esse 9 como está. Aqui eu vou multiplicar. Vou multiplicar esses dois que estão dentro do módulo. A multiplicação de potência é o seguinte: como é que a gente faz? De potência de mesma base. A gente multiplica os coeficientes, conserva
a base 10 e soma os expoentes. Então a lei diz o seguinte: para multiplicar a potência de mesma base, a gente multiplica os coeficientes, conserva a base, no caso 10, e soma os expoentes. Como assim? 3 vezes 5, 15. Conserva a base 10 e soma os expoentes. Vou somar esse menos 5, que é expoente, com esse menos 6. A soma de número negativo. Podemos pensar assim: eu devo 5 e devo 6, no final fico devendo 11. A parte de baixo aqui, tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado, até o 15. Então vai ser 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. Vezes, coloco 10. Aqui é potência de potência. Potência de potência diz o seguinte: conserva a base, no caso você viu 10, e multiplica os expoentes. Menos vezes mais, dá menos, 2 vezes 2, 4. F é igual. Aqui eu poderia multiplicar 9 vezes 15, daria um valor, e depois dividir por 225. Vou tentar dar uma simplificada aqui para ver se fica conta menores. Vou copiar aqui o 10 elevado a 9, o 15, eu vou simplificar, vou dividir por 15, vou pegar 15 e dividir por 15. 15 dividido por 15 dá quanto? Dá 1. Dá 1 aqui, eu vou pegar esse 1 e colocar aqui, vezes 10 elevado a menos 11. Se eu dividir de cima por 15, eu vou dividir de baixo também por 15. 225 dividido por 15 dá 15, por 15 vezes 15 é 225. Então vai dar 15 vezes 10 elevado a menos 4. F é igual. Multiplicar de cima novamente. 9 vezes 1, 9. Multiplicação de potência mesma base. 9 vezes 1 é 9. Conserva a base 10. E vou somar os expoentes. Soma de números inteiros. Quem deve 11 e dá 9, fica devendo 2. Tudo isso dividido por 15 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos para cá para cima. F. Veja bem, continuando aqui. Vou dividir 9 por 15. 9 por 15. Então, vou fazer essa divisão aqui no cantinho. 9 dividido por 15. 9 dividido por 15 não dá. Eu coloco um zero aqui, uma vírgula, eu coloco um zero aqui. 90 por 15 dá 6. 6 vezes 15, 90 para 90, nada. Então, dividir 9 por 15 dá 0,6 vezes 10. Olha, por que eu estou colocando vezes 10 ali? Porque divisão de potência de mesma base, a regra diz o seguinte: divide os coeficientes, conserva a base, 10 no caso, e subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 2 e menos 4. Vai ser menos 2, menos, porque falou subtrai, a regra fala subtrai. Subtrai de quem? De menos 4. Menos 4. Com dois sinais não pode ficar junto, tem que colocar o parêntese para separar. F é igual a 0,6 vezes 10. Vou tirar esse parênteses lá em cima. Menos 2, menos vezes menos, mais. F é igual a 0,6 vezes 10. Aí eu vou fazer essa operação aqui em cima. Devo 2, dou 4, sobra 2 para mim. Essa é a resposta. Essa resposta, ela está na forma de notação científica, na forma de potência, melhor dizendo. Eu vou passar ela para a forma decimal. Como é que a gente faz? Olha, quando o expoente é positivo, a vírgula desloca para a direita. Então, veja bem, ela está aqui. Vai deslocar duas casas porque o expoente é 2. Então, vai ficar 6. Estava aqui antes, 1, 2. Força de repulsão entre essas duas cargas pontiforme são de 60 newtons. Bom, meninos, vamos para a segunda questão. A segunda questão vai ter a letra A e a letra B. O que a segunda questão está dizendo? Uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 4 microcoulomb e menos 4 microcoulombs, separado por uma distância de 5 centímetros. Letra A. Calcule o módulo da força de atração entre elas. Letra B. Se colocarmos as esferas em contato e depois afastarmos por 2 centímetros, qual será a nova força de interação entre elas? Veja bem, trazendo aqui os dados para o quadro, eu tirei carguinha menos 4 microcoulomb, carga maior 4 microcoulombs, a distância
5 centímetros, e nesse caso ele está pedindo a força de interação. Observa que um é positivo, outro é negativo, então elas vão se atrair. Agora é uma querendo ir ao lado da outra, não de repulsão. Microcoulomb, a gente pode substituir por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui da mesma forma, 4 vezes 10 elevado a menos 6. A distância está em centímetro, não pode ficar em centímetro, tem que passar para metro. Então eu vou colocar aqui 5 vezes 10 elevado a menos 2. Aí passa para ser metro. Vou jogar os dados ali na fórmula agora. Está pedindo a força, vou repetir a força. A constante eletrostática é para todas, 9 vezes 10 elevado a 9. Não vou colocar mais nem modo, vou colocar os valores positivos ali. Então, quem é a carga grande? Que representa o que grande? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Quem representa o que pequeno? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Para negativo, botei positivo, porque eu já tirei do módulo, digamos. Qual o valor de D, que é a distância? 5 vezes 10 elevado a menos 2. E está ao quadrado, aqui também vai ser ao quadrado. Veja bem, aqui é o seguinte, vou conservar o F, que é o que está pedindo. Aqui vou multiplicar 9 vezes 4, ou melhor, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 9, 144. 144, vou conservar a base 10 e somar todos os expoentes. Por exemplo, devo 6 e devo 6 fica devendo 12. Quem deve 12 dá 9, fica devendo 3. A parte daqui de baixo. Tudo que está aqui dentro está ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 vezes 10, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 2, 4. F é igual. 144 dividido por 25, já fiz a conta, dá 5,57. 5,57 vezes 10. Na divisão, a gente conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Quem são eles? Menos 3, menos 4. Não pode ficar dois sinais juntos. F é igual 5,57 vezes 10, menos 3 aqui, menos vezes menos, mais. Estou botando a resposta. Repetiu 4. F é igual. Copiar 5,57 vezes 10. Quem deve 3 e dá 4 fica com 1, não precisa colocar. Vou tirar da parte da base 10. Aqui é como se eu estivesse multiplicando por 10. Abri uma casa para a direita, dá 55,7 newtons. Essa é a força de repulsão ou de atração entre esses dois corpos. Ela é de atração porque tem sinais contrários. A letra B está pedindo o seguinte. A letra B foi pedido para esses dois corpos juntarem, entrar em contato e depois afastar por 2 centímetros. Então, é o assunto anterior. Como é que a gente fez aquela vez? Vou colocar carga 1 mais carga 2 é igual a x mais x, que eu não sei o valor. Quem é a carga 1? Menos 4 microcoulomb mais 4 microcoulomb. X mais x, 2x. Observa o seguinte. Quem deve 4 e dá 4, dá 0. Então ficaria x e aqui dividido por 2. X dividido por 0 dividido por 2 dá 0. Então essa questão aqui, eu modifiquei ela, os dois corpos eles entraram em contato e depois já passou por 2 centímetros, está pedindo a força de atração entre eles. Como aqui esses corpos se neutralizaram, não tem carga maior ou menor, os dois ficou neutros, os dois corpos ficaram neutros, então eles não têm mais repulsão e nem atração, eles não têm mais força entre eles. Então essa pergunta ela para por aqui. Eu não vou fazer mais a lei de Coulomb nela, porque eu alterei os dados aqui. Quando eu peguei essa pergunta, aqui era menos 2, aí sobraria, os dois corpos iam ficar não neutros. Nesse caso aqui a gente para por aqui. Não dá para responder a pergunta porque os corpos ficou com carga neutra. E se está com carga neutra, eles não têm nem força de atração e nem de repulsão. A terceira questão, vamos
responder ela aqui, viu, gente? Uma observação, essa terceira questão, a distância está em metro, não tem necessidade de fazer transformação. A terceira questão diz o seguinte: duas partículas de cargas K1, 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, e K2, 2 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros, sendo a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em Newton é de... Veja bem, já tirei os dados da pergunta e coloquei aqui. Então veja bem que a força de interação entre elas ela é de repulsão, porque elas têm sinais iguais. Então elas tendem a se repelir. Como eu disse antes, a distância ela está em metro, não há necessidade de fazer transformação. Está pedindo a força, então logo de imediato a gente vai conservar o valor do F, que representa a força. O K, gente, eu não estou colocando aqui tirando os dados do problema, mas K ela é uma constante. Todas as questões a gente vai usar K. O valor de K que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então todas as questões a gente vai usar dessa forma, a não ser que tiver alguma observação. Então se não tiver, a gente usa esse valor. Aqui para a carga eu vou colocar 2 vezes 10 elevado a menos 16 e a outra carga, que representa por Qzinho, 3 vezes 10 elevado a menos 16. A distância, como disse antes, não precisa de fazer transformação. 3 vezes 10 elevado a menos 9. Só tem que levar ao quadrado, porque eu estou pedindo na forma. A parte de cima, eu vou conservar essa primeira parte aqui, já de propósito. Cada questão é uma situação diferente. A gente tem que usar a estratégia, qual é o caminho melhor. Vou deixar essa parte aqui, aqui eu vou multiplicar isso aqui. 2 vezes 3, 6. Na multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Quem deve 16 e deve 16 fica devendo 32. A parte de baixo. Tudo que está aqui dentro está elevado ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9 vezes 10. Vou fazer aqui a potência de potência. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 9, 18. Veja o seguinte. Vamos dar uma simplificada legal aqui, ó. 9 por 9 dá 1, 9 por 9 dá 1. Aí eu vou fazer assim, ó. 1 daqui que eu falei que dava 1 vezes 6 é 6 vezes 10. E vamos fazer a operação com os expoentes. No caso é somar, porque é uma multiplicação. Quem deve 32 e dá 9, fica devendo 23. Veja bem, a parte de baixo dá 1, eu vou colocar 1 vezes 10 elevado a menos 18, e vamos terminar assim. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 10. Aqui no caso a gente vai, esqueci do menos 1 aqui, vamos usar a propriedade de divisão, que é o que? Divide os coeficientes, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 23, menos 18. 18 é negativo, não pode colocar o sinal, não pode ficar dois sinais juntos. 6 vezes 10, colocar menos 23, ali vai ficar positivo, porque eu esbarro o jogo de sinal, dá 18. Continuando aqui, F é igual 6 vezes 10. Eu devo 23 e dou 18, fico devendo ainda 5. Observa que quase todas as questões nós estamos colocando na forma de decimal. Então com essa não vai ser diferente. Se deixar assim vai dar certo? Tá certo. Mas tem que saber das duas formas, porque se for uma prova de múltipla escolha, de marcar, pode ser que está assim, pode ser que está na forma de decimal. Então vamos passar para a forma de decimal. O que eu vou fazer aqui? Quantas vírgulas? Então veja bem, antes a vírgula estava aqui, oculta. Andou quantas casas para a esquerda? Porque o expoente é negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a força de atração ou de repulsão
entre esses dois corpos. Bom, pessoal, vamos aqui responder a quarta e penúltima questão. Então, a quarta questão diz o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas por mais 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 3 metros, onde K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, N, que é Newton, vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. A força de interação entre essas cargas é... Voltando aqui para o quadro. Então, já tirei aqui os dados do problema e coloquei aqui. Só peguei esses dados e jogar na fórmula. Mais uma vez, gostaria de chamar a atenção que nesse caso não há necessidade de a gente fazer transformação, porque a distância já está em metro. Veja bem, está pedindo a força também. Força é igual a constante eletrostática, nesse aqui, coloquei aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. Não vou colocar módulo, porque a gente sabe que vai ficar tudo positivo, então eu vou colocar os valores positivos, que no caso já são 6 vezes 10 elevado a menos 6 e 6 vezes 10 elevado a menos 6. Nesse caso aqui, as duas cargas são idênticas, elas têm a mesma carga. Então, a distância nesse caso aqui é 3 ao quadrado. Força é igual. Essa primeira parte que eu vou deixar para me simplificar com de baixo, de propósito, 9 vezes 10 elevado a 9, essa é a estratégia. 6 vezes 6, 36, vezes 10 elevado a menos 12. Por que menos 12? Menos 6 e menos 6 dá menos 12. Aqui dividindo, 3 ao quadrado, 9. Força é igual. 9 por 9 dá 1, não precisa nem colocar aqui embaixo. E 9 por 9 dá 1. Aí eu vou fazer o seguinte, 1 vezes 36 dá 36 vezes 10. Aqui eu vou fazer a operação. Multiplicação de hipótese mesma base. Eu multiplico os coeficientes, conserva a base, no caso 10, e soma os expoentes. Quem deve 12 dá 9, fica devendo 3. Aqui embaixo 1, não precisa colocar na divisão, que ele é neutro. Então agora é só passar para a forma de decimal. Quantas casas para cá? Veja bem, a vírgula estava oculta aqui, vamos mandar 3 casas para trás. 1, 2, 3. 3 casas para trás. Resposta da quarta questão. Bom, meus queridos, vamos para a última questão. Essa última questão diz o seguinte: na figura estão representadas duas partículas de carga de mesmo sinal, cujos valores são Q1, 5 vezes 5 microcoulombs, e Q2, 6 microcoulombs. Elas estão separadas no vácuo por uma distância de 6 metros. Qual o modo da força de interação elétrica entre essas duas partículas? Então veja bem, aqui eu tirei os dados do problema, coloquei aqui também, vai ser força de repulsão, porque as duas cargas são positivas, então elas tendem a se repelir. Os dados do problema já estão aqui. Aqui foi o desenho que colocou. Nenhuma questão eu falei sobre aproximar, distanciar. Essa lei aqui, essa fórmula, a parte de cima, a força, as cargas, ela é diretamente proporcional às suas forças. Se a carga for maior, a força é maior. Se a carga for menor, a força é menor. Já a distância é ao contrário. Quanto mais aumentar a distância, a força diminui. Pense em dois ímãs, por exemplo. Se você aproximar um do outro, diminui a distância, aumenta a força de um querer puxar o outro. Se for de atração. Se você distanciar um ímã do outro, quanto mais você aumenta a distância, você diminui a força. Então ela é inversamente proporcional. E ao quadrado também. Veja bem, aqui está a fórmula, vou pegar os dados e colocar lá na fórmula. O valor da força, não temos. A carga, a constante eletrostática é 10 vezes 10, 9 vezes 10 elevado a 9. Uma carga é 5 microcoulomb, vou colocar 10 elevado a menos 6. A outra é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Por que menos 6 é dado? Microcoulomb é 10 elevado a menos 6. A distância já está em metro, mais uma vez, hein? Relembrar. A distância está em metro, no caso, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. Força é igual. Essa primeira parte,
Vou multiplicar aqui. 9 vezes 5, 45 vezes 10. Olha, quem tem 9 e tira 3, fica com 3 positivo. O da frente vou deixar como está, 6 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui embaixo, 6 ao quadrado, 36. Força é igual. Vou repetir o 45 vezes 10 elevado a 3. E lá na frente vai uma simplificadinha. 6 por 6 dá 1, vezes 10 elevado a menos 6. Se eu dividir o de cima por 6, vou dividir esse de baixo por 6 também. Então, 36 dividido por 6 dá 6. Força é igual. 46 dividido por 6. 46 dividido por 6, vamos fazer a contazinha aqui. 45, melhor dizendo. 45 dividido por 6. 45 dividido por 6 dá 7. 6 vezes 7, 42. Para 45, 3. Bota a vírgula e o zero aqui. 30 dividido por 5 por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30 para 30 nada. 7,5. Então, fazendo a divisão de 45 por 6 dá 7,5. Vezes 10. Aqui em cima teria que multiplicar. 45 vezes 1, 45. 45 dividido por 6, que é 6 aqui, deu 7,5. Naquela parte eu não resolvi. Então, veja bem. Eu devo 6 e dou 3, fica devendo 3. E já fiz a divisão. Na divisão, a gente... aqui a base seria, no caso... Aqui no caso aqui não tem expoente, então vai ficar assim, dessa forma. Força é igual. Quantas casas vão dar para cá? 1, 2, 3. Então a vírgula estava aqui, andou 3 casas para a esquerda. Essa é a resposta em Newton.